Amigas, amigos, olá! Precisamos conversar sobre fome. Já há alguns vídeos neste GeoVest, neste canal, sobre o problema da fome no Brasil e no mundo, que avançou muito significativamente nos últimos anos no contexto da pandemia. Entretanto, saiu na semana passada um suplemento do segundo inquérito Vigisan, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da Covid-19. Nós tivemos um primeiro inquérito no ano de 2020, um segundo ano no ano de 2022 e alguns dados a mais foram divulgados na semana passada. Então vale bastante a pena nós voltarmos a este problema da fome que cresceu tanto no Brasil até 2022. Primeiro, é muito importante nós termos em vista que a fome é tratada no Brasil em termos legais e institucionais. Na nossa Constituição, no artigo 6º, é previsto o direito à alimentação. As populações, as pessoas, como cidadãos, têm direito à alimentação. Há, entretanto, um problema. Como trazer a questão legal, a questão constitucional para uma prática na sociedade? No mesmo artigo 6º aparece o direito à saúde. Agora vejam, só com SUS este artigo 6º ganha praticidade na sociedade. Então nós temos o artigo constitucional, artigo 6º, direito à saúde. E é uma instituição, o Sistema Único de Saúde, que viabiliza, que é um dos recursos viabilizadores do direito à saúde à população. Da mesma forma, no mesmo artigo 6º, o direito à alimentação. E nós temos desde 2010 a LOSAN, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que busca garantir esse direito à alimentação das populações brasileiras, dos cidadãos brasileiros. A LOSAN, então, é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Institucional, e ela busca viabilizar segurança alimentar e nutricional sã à população brasileira, pensando nos alimentos na dimensão da oferta, e, portanto, pensando numa política agrícola que seja adequada no que diz respeito à quantidade e à diversidade de alimentos necessários para a população brasileira, mas não apenas a produção agropecuária, diz respeito ao acesso das pessoas a este alimento, acesso no aspecto econômico e no aspecto cultural. Então, existe uma produção que gera uma quantidade de produtos à venda no mercado, mas esses produtos estão em um preço adequado, as pessoas têm a renda devida para acessar estes alimentos. Trata-se da dimensão econômica de produção e oferta destes produtos, mas também é uma dimensão cultural. Dimensão cultural diz respeito ao direito que essas pessoas têm de se alimentar das suas formas tradicionais. Claro que a ciência, claro que a nutrição tem muito que falar sobre alimentação, mas não há que se impor um padrão alimentar a determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas, uma determinada coletividade. Essas pessoas têm o direito à sua própria alimentação, é o que diz essa ideia de dimensão cultural do acesso aos alimentos. Ainda mais, aproveitamento do alimento pelo organismo envolvendo acessos sanitários e, portanto, precisa haver um diálogo entre a segurança alimentar de um lado e, por exemplo, a questão da saúde pública, a questão do saneamento básico, para que as pessoas tenham um organismo suficientemente saudável para aproveitar os alimentos que estão sendo ingeridos e ainda um último aspecto, estabilidade do processo. Regularidade para o acesso aos alimentos. Então, há necessidade de uma política econômica com um planejamento de longo prazo para que haja, de fato, uma produção e acessibilidade dessa produção para as populações. Veja que não se trata de meramente acesso à comida pensado em termos de calorias. Trata-se de uma legislação, de uma instituição bastante bem pensada, bastante complexa, no que diz respeito à garantia no tempo de acesso a alimentos para a população. Um aspecto importante, há dois conceitos bastante usuais sobre alimentação, que é segurança alimentar de um lado e de outro, soberania alimentar. Há quem critique segurança alimentar dizendo que ele não contempla a questão cultural, a questão histórica inerente aos povos. E por que isto? Vejamos. O conceito de soberania alimentar vem da Via Campesina, um agregado internacional ligado à produção camponesa em nível mundial, é internacional, a Via Campesina. E a Via Campesina tem o conceito de soberania alimentar, que trabalha com os direitos dos povos à alimentação. É um conceito muito importante,
porque ele dá uma dimensão geoeconômica, geopolítica para a questão alimentar em escala mundial. Existem grandes conglomerados alimentícios de alcance mundial que buscam impor determinados padrões de alimentação a partir de mercadorias que são comercializadas, não são alimentos, são mercadorias para a lucratividade desses grupos que têm capacidade de pressão sobre governos de países centrais e, por extensão, de países periféricos. E justamente isto contribui para que não haja efetivamente acesso a alimentos de fato para boa parte das populações mundiais. E daí a importância do conceito de soberania alimentar. Mas se nós voltássemos para o conceito de segurança alimentar da Lausanne aqui no Brasil, existe a dimensão cultural da alimentação, o que aproxima o conceito de segurança alimentar da Lausanne do conceito de soberania alimentar da via campesina. E, finalmente, como a gente identifica que as populações brasileiras têm uma alimentação regular ou não, contemplando os objetivos da Lausanne? Bom, nós temos 4 categorias de alimentação aqui no Brasil, alimentação das populações. Uma é de segurança alimentar propriamente e 3 categorias de insegurança alimentar. Segurança alimentar, a família tem acesso a alimentos de maneira regular, com qualidade de alimentação. Qualidade, a gente está pensando nos grupos alimentares tradicionais, proteínas, carboidratos, etc. E quantidade, qualidade, regularmente, sem comprometer segurança alimentar, sem comprometer outras necessidades básicas. Você deixa de pagar o aluguel, você deixa de pagar o transporte, tem que ir a pé para o trabalho para sobrar dinheiro para alimentação, então não é segurança alimentar. Se tem dinheiro para pagar as necessidades básicas, as necessidades de cidadania, se tem dinheiro para uma alimentação de quantidade e qualidade regularmente, ótimo, está em segurança alimentar. Daí vem as 3 categorias de insegurança alimentar, começando com a insegurança alimentar leve. A família consegue manter o consumo de calorias, mas já existe uma expectativa de problemas econômicos, o que faz com que haja uma mudança no padrão alimentar, uma mudança nas estratégias de estocagem alimentar, que compromete a qualidade dos alimentos, os grupos alimentares que são consumidos cotidianamente. Isto aponta para o problema de fome branca. Então a pessoa tem a ingestão de calorias que são necessárias, mas ela não tem os grupos alimentares necessários todos os dias. Avançamos então para a insegurança alimentar moderada. Agora já há falta física de alimentos. Então não há ingestão de calorias de forma adequada todos os dias, mas quem não come todos os dias as calorias necessárias são os adultos. As crianças continuam se alimentando regularmente em quantidade, em calorias. Avançamos para a insegurança alimentar grave e agora todos na família, adultos, crianças, não têm acesso à alimentação adequada em quantidade. E vejam, é obtido este dado. A gente chega a inserir as populações em uma dessas categorias através de como a gente viu, como eu falei no começo, inquérito, através de um questionário, através de uma série de perguntas. Nós temos aqui um questionário que é utilizado pelo governo brasileiro, que envolve várias perguntas, como, por exemplo, a primeira perguntinha. Nos últimos 3 meses, os moradores desse domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais? Então a pessoa diz, não, a gente está comendo normalmente, nos últimos 3 meses não houve qualquer preocupação nesse sentido. Então a pessoa tirou 0 nessa pergunta, tá legal? Se ela responde afirmativamente, ela tira 1 pontinho nessa pergunta. Dá uma olhada na pergunta número 5, nos últimos 3 meses algum morador de 18 anos ou mais de idade deixou de fazer alguma refeição porque não havia dinheiro para a compra da comida? Então, novamente, respondeu negativamente, então tirou 0 na questão, tá? Então, não está com preocupação. Né? Agora, olha a questãozinha número 9. Nos últimos 3 meses, algum morador com menos de 18 anos alguma vez deixou de ter uma alimentação saudável e variada, etc, etc. E se a família não tem filhos? Então, ela não responde esta questãozinha número 9. E nós temos aí um total de 14 questões a serem respondidas. Respondidas as 14 questões, a família tirou 0.
respondeu negativamente a todas as questões. Então, ela está em segurança alimentar. Vamos imaginar que a família tenha respondido afirmativamente de 1 a 5 questões com menores de idade, de 1 a 3 questões sem menores de idade. Veja, menos sem menores de idade, na medida em que a família sem filhos não responde a algumas questões, tá certo? Bom, aí nós estamos em segurança alimentar leve, até 9 acertos, até 9 respostas afirmativas com menor de idade, até 5 sem menor de idade, em segurança alimentar moderada, em segurança alimentar grave, de 10 a 14 respostas afirmativas até 18 anos de idade, sem menores de 6 a 8. Bem, isto é a forma através da qual o governo brasileiro busca operacionalizar a segurança alimentar, identificar se as pessoas estão em segurança ou em algum grau de insegurança alimentar. Mas como esses dados são ofertados a nós? Temos então aí, como eu disse no começo do vídeo, as formas através das quais a gente tem averiguado isso nos últimos anos através da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, PNAD de 2004, 2009, 2013. Em 2018, a segurança alimentar foi averiguada pela POF, tá? A Pesquisa de Orçamento Familiar, PNAD e POF do IBGE. E daí nós tivemos em 2020 o primeiro inquérito Vigisan, tá? Já, portanto, no contexto da pandemia, e o segundo inquérito Vigisan em 2021-2022, que teve o suplemento divulgado agora em 2023. E vejam, nós temos na atualidade 31 milhões, 33,1 milhões de pessoas que estão passando fome. Dá uma olhada na nossa categorização de insegurança alimentar grave, com 15,5% da população. Vejam, em 2004, nós tínhamos por volta de 9,5% da população em insegurança alimentar grave. Diminuiu para 6,6% em 2009, em 2013 para 4,2%, foi o nosso menor valor. Na pesquisa POF de 2018 já começou a subir para 5,8%. 9% na pesquisa Vigisan de 2020 e finalmente chegamos a 15,5% na pesquisa que foi divulgada no ano passado. E, consequentemente, a segurança alimentar, que vinha crescendo, diminuiu. A segurança alimentar em 2004 para 64,8% dos entrevistados, subiu para 69,6%, o maior valor 71,1%, depois cai novamente para 63,4%, na primeira pesquisa Vigisan 44,8%, quase 45%, menos de 42% na última pesquisa. Claro que, e este é o suplemento, nós não encontramos as condições de segurança e insegurança alimentar da mesma forma para todas as populações. Vejam que o inquérito Vigisan trabalhou com a questão da cor de pele, né? A gente tem nós temos situação de insegurança alimentar para famílias que são chefiadas por pessoas negras e por pessoas brancas, né? O que seria situação de insegurança alimentar? A gente viu 3 categorias de insegurança alimentar. Então, são famílias que estão em uma dessas 3 situações de insegurança alimentar. A gente tem até 65% para famílias que são lideradas por negros, para famílias que são lideradas, que têm chefe de família que são brancos, são homens e mulheres brancos, nós temos 46,8%. E se a gente pensar em convive com a fome, o que é conviver com a fome? Insegurança alimentar grave, também maior para famílias lideradas por negros, negras, 18,1%, 10,6% para famílias lideradas por brancos, brancas. Mas a cor também trabalha com sexo e gênero, né? A fome também, trabalha com sexo e gênero. E vejam, na pesquisa Vigisan ainda, a gente tem famílias que são chefiadas por mulheres, famílias que são chefiadas por homens, né? Algum grau de insegurança alimentar maior para famílias lideradas por mulheres, insegurança alimentar grave, convive com a fome também, 64,1% em algum grau de insegurança alimentar, quase 20% para insegurança alimentar grave. Vejam, como a gente combate isto?
lembrando lá do velho Bolsa Família, que agora foi retomado. Para quem vai o cartãozinho de Bolsa Família, desde lá do governo Lula 1, vai no nome da mulher. Isso é fundamental, porque, por exemplo, na separação do casal, é muito comum a mulher ficar com a guarda, ficar com os cuidados dos filhos. E se o cartãozinho de Bolsa Família está no nome do marido, do ex-marido, e a mulher não tem emprego ou tem um emprego de baixa remuneração, tendo em vista a misoginia, o machismo na sociedade. Então, acentua os problemas de renda e de acesso à alimentação por parte da família. Então, veja, uma política pública que aparentemente não tem uma relação com a alimentação. Acesso à renda por parte das mulheres. Isto é contemplado, por exemplo, através já do velho, retomado agora, programa Bolsa Família. Agora, o que causa essa situação de fome no Brasil? Nós temos uma primeira causa, que são os estoques reguladores. Eu fico realmente muito chateado quando eu ouço na imprensa que o preço do feijão, o preço do arroz aumentou porque não choveu. Não é por culpa da chuva. Trata-se de um problema de ordem econômica, trata-se de um problema histórico-social e não de um problema climático, dados os chamados estoques reguladores. Será que nós acreditamos que todo ano vai chover do mesmo jeito, certinho, como é necessário para a produção agropecuária? Todos sabem que não. Então, o que nós fazemos para garantir a alimentação, tendo em vista a irregularidade de condições naturais para a produção agrícola de alimentos? Estoques reguladores, tá? A lenda da formiguinha e da cigarrinha. Durante o período de safras mais abundantes, o governo compra esses excedentes. E vejam como isso é bom para o produtor rural. O pequeno produtor rural não vai ter uma depressão do preço do seu produto de venda, porque o governo está comprando quando houve super safra, maior oferta. O preço cairia, prejudicando o pequeno produtor rural. O governo compra esses excedentes, aumentando a demanda através das compras públicas. E o que o governo faz com isto? Ele guarda estes excedentes para que no ano de safra ruim, aquele ano que não choveu, por exemplo, ele possa colocar esses estoques reguladores no mercado, aumentando a oferta e não aumentando o preço para a população. A gente tem uma população de baixa renda extensa no Brasil. Quando o preço dos alimentos sobe ou desce, a gente tem um impacto na segurança alimentar. Mas como estão os nossos estoques reguladores nos últimos anos? Vejam, aí nós temos os estoques reguladores de arroz de 2002 a 2023. Nós chegamos a limites altos de estoques reguladores nos anos de 2006, 2007, 2011, 2012, mas principalmente a partir de 2015, 2016, em especial a partir de 2021, não tem mais estoque regulador aqui no Brasil em arroz. E, portanto, se der qualquer probleminha com a produção agropecuária, chuva, problema de transporte, já era, o preço aumenta e com o preço mais alto as pessoas não têm acesso à compra do arroz. Para o milho acontece a mesma coisa, olha só, até o ano de 2009, 2010, os maiores estoques reguladores, depois eles caem para níveis insignificantes, principalmente em 2021, 2022. Para a farinha de mandioca, nós tivemos os maiores estoques em 2006, em 2015, mas depois a gente não tem mais estoque regulador a partir de 2018 e finalmente o feijão que a gente tem maiores estoques até 2010 e depois de 2016 não tem mais estoque regulador. Então, um problema, os estoques reguladores do governo que são necessários para regularizar a oferta destes produtos. Mas temos uma segunda causa, que é a política agrícola, que precisa estar organizada pelo poder público e dessa sanha mercadista, o mercado resolve, é uma idiotice sem tamanho, ela precisa estar organizada pelo poder público pensando, de olho na segurança alimentar. Não é o que a gente tem, segundo os dados do Ministério da Agricultura para os próximos anos. Nós temos aqui os dados das projeções do Agronegócio Brasil 2020, 2021, 2030 e 2031 do Ministério da Agricultura. Então, o que o próprio governo projeta de produção agropecuária para esta década e até o início da década de 2030.
para a produção de arroz. Vejam, produção com um aumento de 3,5%. E segundo esses dados, que interessante, porque haveria uma redução do consumo de 2,2%. Então cresce a oferta, né, cresceu um pouquinho, tá? Mas vai diminuir o consumo, diminuindo inclusive a importação em quase 20%. A gente tem um falseamento da realidade nesses dados. Uma pergunta, por que está diminuindo o consumo de arroz? A população está diminuindo? Não, saíram inclusive os dados do IBGE agora, a população cresceu menos do que era esperado, mas ela não está diminuindo. Se tem mais gente até 2030, então por que essas pessoas estão comendo menos arroz? Porque famílias em especial de baixa renda, famílias em ambiente urbano, em um ritmo de vida urbano mais acelerado e com um custo de vida elevado, mudam o seu padrão alimentar de alimentos naturais ou de baixo grau de processamento para alimentos ultraprocessados. Então é a pessoa que não tem dinheiro para comprar arroz, não tem dinheiro e tempo para cozinhar o arroz na sua casa e come a barrinha de cereal nojenta que compra lá na loja de conveniência. Desculpa chamar um suposto alimento de nojento, porque é só supostamente um alimento. É um ultraprocessado. Aquilo já foi um alimento no passado, mas entrou em uma série de processos industriais de produção de uma mercadoria que é posta para as pessoas comerem, que não tem mais as condições nutricionais originais do alimento, inclusive de palatabilidade, de gosto. Isto então é contornado através da introdução de produtos químicos que geram uma série de problemas de saúde para o consumidor. Então olha só a projeção. Diminuirá o consumo de arroz. Sim, porque as pessoas estão passando a comer ultraprocessados, que são mais baratos. Então, a política agrícola precisa olhar para isso e pensar em uma determinada forma, um determinado padrão de alimentação que seja saudável para a população. Vejam, a mesma coisa acontece com o feijão, né? A produção vai cair nesse caso, 1,2% até 2030, mas o consumo vai cair 0,7% e a importação caindo 4,6%. A mesma crítica que eu fiz em relação ao arroz. É a substituição do clássico arroz e feijão pela barrinha de cereal, pelos alimentos ultraprocessados. Se nós temos a redução da área plantada, da produção de arroz e de feijão, que são alimentos, nesta projeção para 2030, o que acontece com a soja e a cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar, que já ocupa 9 milhões de hectares, vai passar a 10 milhões, quem sabe 11 milhões no limite alto. Né? A produção de soja, que já ocupa 39 milhões de hectares, vai subir 10 milhões de hectares, quem sabe subindo para 59 milhões de hectares, né? Subindo ainda mais 10, 20 milhões de hectares. Então, parabéns! Os nossos veículos automotores vão ter a sua alimentação garantida com etanol combustível até 2030, principalmente os porquinhos e as vaquinhas chinesas que comem rações animais à base de soja vão ter os seus alimentos garantidos até 2030, mas as pessoas aqui no Brasil vão ficar convivendo com alimentos de baixo processamento caros, né, sem acesso a esses alimentos e tendo que comer uma barrinha de cereal desgraçada para poder sobreviver, com todos os males à saúde ligados à precária alimentação em quantidade e em qualidade, com todos os males à saúde ligados a uma alimentação farta em produtos químicos que são danosos à saúde da pessoa. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, um assunto muito forte, muito importante nos últimos anos no mundo e aqui no Brasil. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.